Pessoal, boa noite a todos. Todos que aqui se encontram no salão de estudos do Centro Espírita Vinhos do Senhor, a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, nosso abraço, nosso desejo de um estudo realmente bom, realmente proveitoso. Antes de iniciar, como é do nosso costume, é sempre importante realizarmos aquele momento de prece. Aquele instante em que nós esquecemos por alguns momentos aquilo que fizemos, aquilo que desempenhamos ao longo desse dia. Aquele momento em que voltamos o pensamento não para o exterior, mas para dentro de nós, buscando a paz, buscando o equilíbrio necessários para bem prosseguirmos na vida. Roguemos a Deus que nos ilumine nessa noite. Primeiramente, em agradecimento por essa oportunidade fantástica de travarmos contato com o conhecimento superior que renova, que abre os nossos horizontes, nos mostrando a transitoriedade da vida material e a importância de consagrarmos o nosso tempo à vida do Espírito. Conhecimento superior que liberta, conhecimento superior que nos mostra quem realmente somos, qual a nossa verdadeira função aqui na Terra e qual o objetivo maior a ser alcançado. Conhecimento que deve lastrear as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas palavras, que nos educa, que nos mostra como seres imortais que todos somos, vivendo momentaneamente uma experiência na carne, mas que tem a verdadeira vida na realidade espiritual. Possamos nessa noite, por mais uma vez, possamos sedimentar o conhecimento superior que nos renova, que nos dá a alegria de viver e que nos mostra o quanto o amor do Pai é amplo, infinito para com todas as suas criaturas. Que assim seja. Pessoal, semana passada nós começamos a falar a respeito das manifestações dos Espíritos. Isso no livro Obras Póstumas, escritos atribuídos a Allan Kardec. Vimos o caráter e as consequências religiosas das manifestações dos Espíritos. Vimos isso na semana anterior. E hoje falaremos acerca do perispírito, do corpo espiritual. Mas espera aí, você não vai falar a respeito das manifestações dos espíritos, da mediunidade? Você não vai falar da vidência, da clareaudiência, não vai falar da psicografia, da psicofonia, das materializações? O que o perispírito tem a ver com isso? Tudo a ver. Kardec nos fala que o perispírito é o princípio de todas as manifestações. E para nós entendermos o mecanismo da mediunidade, é imprescindível que nós entendamos o corpo espiritual, o perispírito. Hoje em dia nós temos uma literatura muito vasta e até certo ponto complexa a respeito desse tema. Na época, óbvio, Kardec lançava os alicerces de entendimento do corpo espiritual, acerca do corpo espiritual. Então nós não podemos exigir do codificador da doutrina espírita maior profundidade, maior complexidade no assunto. No entanto, aquilo que ele lançou, as bases lançadas permanecem até hoje, são inamovíveis. O tempo se encarregou de surgirem pessoas que tiveram a função de dar maior desenvolvimento àquilo que Kardec havia colocado como fundamentos básicos, essenciais. Então, qualquer coisa que nós venhamos a estudar hoje acerca de corpo espiritual, perispírito, devemos, antes de mais nada,
ter um conhecimento profundo e básico acerca daquilo que Kardec falou, justamente a fim de que nós não enveredemos por teorias esdrúxulas, por teorias supersticiosas, que mais complicam, que mais dificultam do que realmente nos ajudam. Hoje, inclusive, vamos abordar aquilo que Kardec fala, de modo bastante simples, bastante resumido sobre perispírito, e eu também peguei uma fonte confiável, que é o livro do André Luiz, Psicografia do Chico, Evolução em Dois Mundos, em que ele fala muita coisa a respeito de perispírito, mas muita coisa mesmo. Algumas coisinhas nós pincelamos e nós vamos passar aí para vocês. Mesmo porque nós não vamos ter a pretensão de esgotar esse assunto num curto espaço de tempo e também devido à insuficiência de conhecimentos daquele que expõe. Isso daí é assunto para a gente fazer mini seminários, estudos mais prolongados, coisa que nós repetiremos, porque já fizemos isso algumas vezes aqui, há alguns anos, falando inclusive sobre perispírito e duplo etérico. Eu falando sobre perispírito e o Anderson falando sobre duplo etérico. Fizemos isso há alguns anos aí. Bom, o que Kardec nos fala logo de início aqui? Ele fala que, todo mundo já conhece, os espíritos, como já foi dito, têm um corpo fluídico, a que se dá o nome de perispírito, cuja substância é aurida no fluido universal, ou fluido cósmico, que o forma e alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração dos espíritos. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Vamos dissecar isso aqui na medida do possível. Primeira informação que ele coloca aqui, que é importante a gente entender. Nós temos um outro corpo, que é o corpo espiritual. Em verdade, nós temos outros corpos mais. Temos o duplo etérico, que é um corpo energético que nós temos somente enquanto estamos encarnados. Você desenvolve esse duplo etérico à medida que o seu corpo físico vai se desenvolvendo no útero materno. Você permanece com esse duplo etérico ao longo da sua encarnação. Quando você desencarna, o duplo etérico fica com o corpo físico e se decompõe juntamente com o corpo físico. Então, o outro corpo que nós temos, também com as suas complexidades, nós não vamos falar dele hoje, mais do que isso. Temos o corpo mental, que André Luiz simplesmente toca de leve no livro Evolução em Dois Mundos, em que ele fala que é o envoltório sutil da mente. E ele não vai muito mais além dessa informação. O que se sabe é que esse corpo mental talvez tenha um formato, aí, uma estrutura semelhante aí a um ovoide. Ele é o envoltório do corpo, da mente do indivíduo. Bem mais sutil do que o corpo perispiritual. Muito mais sutil do que o duplo etérico. E outras tradições espiritualistas assinalam outros corpos. Corpo búdico, corpo átmico, enfim, vários outros. Não vamos entrar no mérito dessa discussão, porque o foco nosso aqui, o tempo é curto, é justamente o corpo perispiritual. Então nós temos um outro corpo. Nossa, o Espiritismo trouxe isso para a gente como novidade? De jeito nenhum. Isso daí já é conhecido desde há muitos milênios. No Egito, por exemplo, sabia-se da existência do Ka e do Ba. O Ka e o Ba são o corpo espiritual e o espírito. Quando, por exemplo, o indivíduo desencarnava, isso era ensinado lá no Egito Antigo, ele levava consigo o Ka e o Ba, lá para o mundo dos mortos, cuja trajetória dele era sobejamente conhecida quando o indivíduo estudava o chamado Livro dos Mortos. Isso lá na tradição do Egito Antigo. Na Índia, já era de conhecimento esse corpo. Nós vemos na Grécia aqueles iluminados, aqueles indivíduos que tinham um conhecimento mais aprofundado da vida e das coisas, detinham conhecimento também a respeito do corpo espiritual. Enfim, em inúmeras tradições, inúmeras filosofias, inúmeras religiões, cada qual com um nome diferente. Aqui, inclusive no próprio cristianismo. Quando o próprio Paulo de Tarso nos fala
da seguinte forma, em que há corpos materiais e há corpos espirituais. Quando se fala do corpo glorioso, lá na Bíblia, nada mais, nada menos do que é o corpo espiritual. É o corpo com o qual os espíritos desencarnados se manifestam. Quando algum médium vê um desencarnado, ele está vendo ali o corpo perispiritual daquele desencarnado. E o que Kardec nos fala logo de início, é importante que nós tenhamos um pouco cuidado na interpretação. Os espíritos, como foi dito, têm um corpo fluídico. Olha essa palavra fluídico. Quando a gente lê isso daqui, qual ideia que nós temos? Que o corpo perispiritual é algo, fluídico, algo sem forma, algo inconstante, como se fosse uma nuvem, sem contornos definidos. E não é bem por aí. André Luiz nos fala que o corpo perispiritual, olha só o que ele fala, o corpo perispiritual é o corpo físico dos desencarnados. Então o indivíduo, quando desencarna, está lá na realidade espiritual, ele está na posse de um outro corpo físico, que é o corpo perispiritual. Que para eles é tão físico quanto esse corpo físico é físico para a gente. Só que é feito de uma matéria bem mais tênue, bem mais leve do que a matéria que compõe o nosso próprio corpo de carne. Mas ainda é matéria. Kardec usava esse termo fluídico para passar a ideia de algo menos material, mas ainda assim material. Se nós formos tratar em termos de composição, ele até já adianta muita coisa aqui. Olha só, em pleno século XIX, falando a respeito de uma substância universal que dá origem a tudo que existe, que os espíritos da codificação denominaram de fluido cósmico universal. Fluido esse que, através das inúmeras modificações, dá origem a toda a matéria que existe no universo. Toda. À exceção de Deus e à exceção dos espíritos, tudo que existe no universo, tudo que você puder pensar, nada mais, nada menos, são transformações do fluido cósmico universal. Que hoje a ciência, a física denomina, a teoria mais, vamos dizer assim, aceita nos dias de hoje, pelo menos a maioria dos cientistas, dos físicos aceita, é que toda a matéria que existe no universo é chamada por entidades chamadas de cordas. A chamada teoria das cordas nos fala que tudo que existe no universo são nada mais, nada menos do que modificações, estruturações das chamadas cordas, que são entidades infinitesimais. Em outras palavras, é fluido cósmico universal. A mesma ideia que a física atual tem, os espíritos da codificação já passaram para Kardec há mais de 150 anos atrás. Cada planeta que existe nesse universo tem, portanto, um fluido que é uma modificação desse fluido cósmico universal. O planeta Terra tem o seu fluido, Marte tem o seu, Júpiter tem o seu, os exoplanetas têm os deles, cada qual de um jeito diferente, uma estrutura diferente, vamos falar assim. E se nós compararmos os planetas, obviamente o fluido daquele planeta, para ter uma ideia um pouco mais aproximada, a aura daquele planeta modifica-se de um para com o outro. Vamos comparar Marte, que é um planeta cuja humanidade é mais evoluída do que aqui a Terra. Lá, o fluido cósmico de Marte é mais sutil, é mais tênue, é menos grosseiro que o fluido planetário daqui da Terra. Júpiter, que é um grau acima de Marte, tem um fluido muito mais sutil do que o de Marte, e daqui nem se compara. E é justamente o fluido, a energia de cada planeta que constitui o nosso corpo perispiritual. Então, todos nós aqui temos, além desse corpo físico, esse corpo perispiritual, que é formado do fluido planetário. Só que tem um detalhe, esse fluido planetário, ele não é constante em termos de formação, em termos de densidade, por todo o planeta. Imaginemos a seguinte imagem, imagina aí, uma chaminé soltando fumaça. Imaginaram? Perto da boca da chaminé, a fumaça é mais densa. E à medida que aquela fumaça ela vai se dissipando, ela vai ficando cada vez mais tênue.
até que desaparece por completo. Enxergaram isso? Pois é, o fluido planetário nosso aqui, ele é formado por partes mais densas e partes menos densas. De forma que o indivíduo que tem um nível evolutivo bom aqui na Terra, uma pessoa boa, positiva, honesta, evoluída, vai ter seu corpo espiritual mais sutil do que o corpo espiritual daquele sujeito que é um bandido, um degenerado, que tem um corpo espiritual mais denso, mais grosseiro. Embora os corpos físicos, se você for comparar o santo com o pecador, embora os corpos físicos sejam feitos do mesmo material, físico falando, os corpos espirituais variam de um para com o outro. Não é à toa que os espíritos elevados são retratados com corpos espirituais leves e luminosos, já aqueles mais inferiores, com corpos espirituais mais densos, mais escuros, mais pesados. Nessa primeira parte aqui, é o que Kardec nos passa. Até aqui, alguma pergunta, observações? Continuando, agora eu vou continuar a pegar o gancho aqui e continuar com André Luiz, no Evolução em Dois Mundos. André Luiz destrincha um pouco mais, falando um pouco mais detalhadamente em termos de estrutura de corpo espiritual. Ele nos fala que ele é de uma formação porosa e plástica. O que isso significa? Que o corpo espiritual, ele assimila com muita facilidade as energias ambientes. Porosa. E ele se modifica muito facilmente de acordo com as emissões mentais do seu possuidor. Plástico. Como assim? Não entendi. Olha, gente, todo mundo já passou talvez pela experiência de chegar num lugar e você estava bem e de repente se sentiu muito mal naquele local. Se sentiu pesado, incomodado, como se de repente tivessem colocado uma capa pesada nos teus ombros. Você assimilou energias densas daquele local. Você assimila através do seu corpo perispiritual, não através do corpo físico. O corpo físico talvez desenvolve uma sensação meio ruim, uma certa taquicardia, um estômago meio ruim, né? Por conta do reflexo do corpo perispiritual nele, corpo físico. Mas é o corpo perispiritual que capta. O oposto também acontece. Você chega num local bom, positivo, elevado, de repente você se sente bem, se sente renovado, se sente elevado. Porque as energias daquele local foram captadas por você, através do seu corpo perispiritual. Então ele muito facilmente, né, ele facilmente capta as energias presentes em determinado local. Tanto que, se a gente for observar na obra de André Luiz, à medida que eles vão descendo, saindo, por exemplo, de nosso lar, e descendo rumo aos umbrais, o corpo perispiritual deles vai ficando mais compacto. Porque eles vão assimilando, inclusive, princípios através da própria respiração. Reparem bem como isso acontece. É como se fosse um adensamento vibratório. E é o que ocorre mesmo, um adensamento vibratório. E ele é plástico, moldável. Eu posso estar pensando horrores aqui de todo mundo, mas meu corpo físico não mostra isso. Fica impassível. Já em termos perispirituais, o meu perispírito retrata tudo aquilo que eu estou pensando. E se eu sou um indivíduo mau, vicioso, negativo, odiento, eu posso ter a figura material mais bonita do mundo, mas vou ser horroroso em termos perispirituais. E o contrário também é verdadeiro. O indivíduo que pensa o bem, que faz o bem, que é positivo, que é elevado, o seu corpo perispiritual, como ele é muito plástico, ele fica cada vez mais bonito, se sutiliza, se eleva, fica mais luminoso. Então o sujeito, né, pode ter uma carcaça horrenda, mas se ele for muito elevado, em termos perispirituais, ele vai ser lindo. Tá? Um exemplo aí nós temos na própria Bíblia, na transfiguração de Jesus no alto do Monte Tabor, em que ele dá, né, uma palhinha da real condição espiritual dele. Naquele fenômeno, né, em que ele se mostra tal qual ele é. E os apóstolos falam que as vestes ficaram brancas como a neve,
e seu rosto resplandeceu. Quer dizer, Jesus se mostrando um pedacinho ali daquilo que ele realmente era. Então, o corpo perispiritual é plástico e ele é poroso. Tem mais coisas? Muito mais. O nosso corpo físico é formado por células físicas. O nosso corpo perispiritual é formado por células também. Numa outra faixa vibratória. E André Luiz nos fala aqui, numa outra faixa vibratória, distribuídas no organismo perispiritual, à semelhança dos coloides. Se a gente for buscar saber o que é um coloide é uma mistura. É uma mistura heterogênea. O que é uma mistura heterogênea? É aquela mistura que é formada por partes, em que você consegue distinguir muito bem uma parte da outra. Um exemplo, água e óleo. Quando você joga óleo na água, não dá para você ver muito bem a parte óleo e a parte água? Muito bem. Né? O coloide não é isso, não. Mas o coloide dá para você distinguir uma parte da outra. Diferente de uma mistura como água e açúcar. Quando você joga açúcar na água, o açúcar se dissolve na água. E aí você olhando ali naquela água ali, você não percebe o açúcar ali. No entanto, ele está ali. No corpo espiritual, as células se distribuem de um jeito diferente, se comparado com a distribuição das células do nosso próprio corpo físico, a semelhança dos coloides. Ou seja, as células elas ficam espalhadas num meio, digamos, quase que energético, semimaterial. Nossa, que coisa incrível! Quer dizer que o nosso corpo espiritual tem células? Tem. Querem saber uma coisa mais incrível ainda? Cada célula tem uma estrutura mental embrionária. Que é verdade. Quer dizer que cada célula que compõe o nosso corpo físico e cada célula que compõe o nosso corpo espiritual tem uma estrutura mental própria? Tem. Embrionária. Quer dizer que daqui a muitos milhões de anos, o princípio espiritual que compõe as nossas células será gente? Será humano? Será. Nós, espíritos que somos, domesticamos as células que compõem o nosso corpo perispiritual. Fazemos com que elas trabalhem a nosso favor, através das nossas emissões mentais. Olha que coisa fantástica. O André Luiz até fala numa notinha de rodapé, no livro Evolução em Dois Mundos, que presentemente, lá no plano espiritual, eles estavam estudando a constituição mental embrionária das células do corpo perispiritual. Olha que fantástico. Né? Enquanto nós estamos aqui quebrando a cabeça para entender perispírito, lá eles estão um passo além. Eles estão querendo descobrir como é que é a estrutura mental das células que compõem o corpo espiritual. Bom, se tem célula, tem órgão? Tem, gente. O nosso corpo espiritual tem órgãos? Tem. Com funções semelhantes às funções desempenhadas com os nossos órgãos físicos aqui. Quanto mais o indivíduo desencarnado ele é materializado, mais os seus órgãos trabalham semelhantes aos órgãos do corpo físico. Vamos pegar André Luiz de novo? Lá no comecinho do nosso lar, em que ele começa relatando ele no umbral, em que ele fala que todos os fenômenos fisiológicos funcionavam nele, tal qual na Terra. Vamos destrinchar todos os fenômenos fisiológicos, gente? Fome, sede, urinava, defecava. Todos os fenômenos fisiológicos. Os cabelos cresciam, as unhas cresciam. Está lá, no livro Nosso Lar. Lá no início do livro. É que a gente passa lendo batido e não para e pensa o que significa todos os fenômenos fisiológicos. Mas por quê? Porque André Luiz era desencarnado, estava sofrendo horrores no umbral e a mente dele ainda vibrava muito na faixa terrena. E como a gente viu, o corpo perispiritual é muito plástico.
E automaticamente a mente imprime no corpo perispiritual as suas necessidades daquele momento. Ele fala, inclusive, aqui, no Evolução em Dois Mundos, que para os desencarnados, dependendo do nível evolutivo deles, a parte gástrica e a parte genésica, sexual, sofrem alterações no plano espiritual, dependendo do nível evolutivo. Se, por exemplo, você desencarna e você é um indivíduo muito avançado em termos espirituais, obviamente, como é que vai ser a tua alimentação no plano espiritual? Você vai absorver radiações solares. No máximo, você vai tomar uma aguinha magnetizada. Vai ser a tua alimentação. Entendeu? Então você vai precisar de um aparelho gástrico complexo no perispírito? Não vai. Obviamente não vai. Se você sublimou o sexo, utilizando-o de maneira harmônica, obviamente na contraparte espiritual vão existir alterações de vulto na parte genésica. Agora, se você deturpou a função alimentar e a função sexual enquanto encarnado, ao desencarnar, durante muito tempo, você ainda vai sentir fome mesmo, né? Tanto a fome do prazer sexual, quanto a fome de alimentos. Porque é a mente que manda. O corpo perispiritual só reflete aquilo que a mente está mandando, em termos de estímulos. Nada mais, nada menos além disso. São esses órgãos, aliás, que formam o modelo do nosso próprio corpo físico. A ciência hoje debruça-se estupefata na embriogênese, na formação do corpo físico. E começa a descobrir coisas, né, a respeito de proteínas, a respeito de neurotransmissores, a respeito disso e daquilo, mas não entende ainda como é que, de repente, naquela embriogênese, um determinado grupinho de células se destaca e forma o sistema nervoso e a pele. Um outro grupinho se destaca para formar a parte digestiva, o outro se destaca para fazer a parte óssea. De onde que vem a ordem para fazer isso? Ah, está tudo dentro da genética. Mas quem controla a genética? Quem imprime ali nos genes a ordem? Determinado gene vai funcionar, esse não funciona. E aí faz, de repente, criar uma célula da epiderme que é totalmente diferente de uma célula de um sistema nervoso central. Por que isso acontece? Porque existe o corpo espiritual, que é um modelo organizador biológico, que é a forma, o molde, através do qual as células físicas, o cordeirinho, elas vão formar o aparelho físico necessário à exteriorização da pessoa enquanto ela estiver encarnada aqui. Por isso, que se você, numa existência, você acabou com seus pulmões por fumar desbragadamente, os seus pulmões perispirituais vão ficar comprometidos. E de repente você reencarna com a parte energética pulmonar comprometida, o molde comprometido. Como que serão os seus futuros pulmões físicos comprometidos também? Aí você vai ser aquele sujeito com asma, com bronquite, né? Com problemas respiratórios gravíssimos. Um dos motivos é esse daí, né? Toda vez que nós deturparmos a nossa parte física com reflexos na parte perispiritual, nós temos que ser responsabilizados por isso. E somos responsabilizados no pós-desencarne e em futuras encarnações. Se eu me suicido dando um tiro na minha cabeça, obviamente o meu cérebro físico se estraçalha, com repercussões no meu cérebro perispiritual. E isso, futuramente, quando o meu cérebro perispiritual for compor um novo cérebro físico, numa futura encarnação, como que será esse cérebro físico? Funcionar bonzinho, bonitinho? Claro que não, óbvio que não. E aí nós vamos ver inúmeros indivíduos com problemas seríssimos da exteriorização do próprio pensamento. Por quê? Porque numa vida anterior, deturparam a parte física e a contraparte espiritual. Chique demais isso, né? Mostra as nossas responsabilidades com o corpo físico, com o corpo espiritual e nas futuras encarnações. Sobre isso, perguntas, comentários? Sim.
Ah, sim. Aí a coisa é diferente. Num assassinato, a culpa não é dele. Obviamente, a parte física dele foi lesada, né? Mas a contraparte espiritual, ela fica preservada. Fica preservada justamente porque não houve ali, naquele momento, né, uma intenção do indivíduo em tirar a própria vida. Ele sofreu, ele foi uma vítima. E sendo a vítima naquele momento, é claro que ele vai ser resguardado de inúmeros débitos aí no futuro, né? Vamos pegar o exemplo do indivíduo que foi ruim ao extremo, né? E que de repente foi assassinado. A própria condição dele inferior vai dificultar muito a própria recuperação do organismo perispiritual no seu pós-morte. Sim. O perispírito leva as memórias também? O perispírito, em verdade, as memórias estão armazenadas no espírito mesmo, na chama eterna, na centelha, na fagulha divina. E essas memórias se refletem no corpo mental e, consequentemente, se refletem no corpo perispiritual. Mas está tudo lá no espírito, no cerne. Memória, pensamento, vontade, sentimentos, tudo no espírito. E o espírito reverbera isso nos seus diversos corpos, desde o corpo mental até o próprio corpo físico. Está tudo lá. Sim. A pessoa assassinada. Sim. Não tem culpa, mas o tempo dela foi contado. Ah, sim, a pessoa assassinada. O tempo dela foi contado, realmente. Ela não reencarnou para ser assassinada. Porque se ela reencarnasse para ser assassinada, obrigatoriamente teria que reencarnar um outro alguém para ser o assassino dela. E ninguém reencarna para ser assassino de ninguém. O que acontece é, a pessoa, por conta do seu próprio karma, do seu próprio débito passado, ela é colocada numa circunstância em que existem probabilidades de morte violenta. Ela pode saber, como ela pode não saber. Pode ser que outros tenham escolhido isso por ela, ou pode ser que ela tenha, né, usando o seu próprio livre-arbítrio, escolhido reencarnar numa circunstância como essa. Então vai reencarnar num local onde grande probabilidade talvez de ser assassinado, mas não é a certeza. Por quê? Porque se aquele indivíduo se envolver com a prática do bem, se envolver com o amor, ele vai, através da sua prática no bem, mudando essa disposição em ser assassinado. Então, ao invés, por exemplo, dele ser assassinado, ele vai ter uma úlcera, entendeu? Vai desenvolver um câncer, algo assim. O mal que foi feito no passado, a cada um é dado segundo as suas obras, mas a maneira de resgatar aquilo é diferente, varia bastante. Tá? Daniel, eu tenho um amigo, ele já faleceu já, ele tinha aquela anomalia, hidrocefalia. Sim, hidrocefalia, o crânio grande. Ele andava de cadeira de roda, e ele jogava xadrez muito bem, e lia muito, ele tinha alta capacidade intelectual mesmo. E, baseado nessa verdade, a gente se conforma porque ele veio daquele jeito. Então. E ele era uma pessoa muito assim, do bem mesmo. Aquilo antes ele veio para mim resgatar o débito passado. Exato, então, olha só, esse é um amigo com hidrocefalia, na cadeira de rodas, mas jogava xadrez muito bem, lia muita coisa, muito inteligente, né? E é uma pessoa boa, ele não era revoltado com a condição dele. Então, se a gente for ver, né, se aproxima muito do caso daqueles indivíduos que reencarnam numa situação difícil, numa situação mais complicada, por escolha própria, sem necessidade de passar por isso, com o objetivo de desenvolver certas forças e certas qualidades dentro dele. Né? Eu percebo que os pais, os familiares tinham muito carinho com ele. Pode desenvolver. Para desenvolver também ser um motivo assim, de modelo de conduta para os familiares e para aqueles que conheceram ele. Né? Então se aproxima muito desse desenho. Mas pode ser que seja um indivíduo que veio em provação mesmo, em expiação, aliás, mas que não se revoltou e que aproveitou muito bem essa circunstância da vida dele. Né?
Porque a partir do momento que existe uma revolta, é grande a probabilidade de ser um indivíduo em expiação, né? Agora, onde não existe essa revolta, provavelmente é um indivíduo em provação. Então ele quis ali reencarnar daquele jeito, não era necessário para poder desenvolver valores. Como o caso de indivíduos que pedem para reencarnar sem os braços, pedem para reencarnar sem as pernas, né? Vêm atrofiados, com o único objetivo de desenvolverem a paciência, a tolerância, né? Sem necessidade de passar por aquilo. Mas eles querem reencarnar desse jeito. Então, nem sempre quando a gente vê uma situação difícil como essa, significa obrigatoriamente que ele errou horrores no passado, né? Frequentemente é assim, nem sempre. Não sei se você assistiu a palestra do Raul Teixeira, que ele conta de uma senhora que ele tinha conhecido, acho que é Natal, estava num asilo. Ela não tinha os braços, não tinha as pernas, e tinha ranceníase, e estava com Toda deformada. toda deformada. E ela, parece que ela começou, ela foi para essa casa com 18 anos, e ela ficou 68 anos nessa casa, passando por essa doação. E o Raul Teixeira via nela a parte espiritual. E ela contou que conhecia conheceu já o Raul Teixeira. E ela estava passando por aquilo porque ela tinha sido uma rainha que comandou Muitas atrocidades no passado e veio naquela condição. Então, quando a gente vê indivíduos reencarnados numa condição como essa, com a hanseníase, do jeito que você descreve, né, com problemas na parte dos braços e tudo mais, quase sempre isso daí significa débitos pesados sendo resgatados. Frequentemente, quase sempre. Mas não é o caso. segundo o Raul, ela tinha o aspecto de rainha espiritualmente falando, mas muito linda demais, Então, que ela conseguiu resgatar. porque talvez tenha conseguido resgatar aquela dificuldade, aquele problema todo, né, sem reclamar, sem murmurar, que é o mais importante. Bom, células, órgãos e existem os centros vitais, que são os chakras, né? André Luiz coloca aqui alguns deles, dos mais importantes, sendo o coronário, que é o chakra localizado bem no centro do cérebro, como sendo a sede da mente. Nós, espíritos, comandamos o nosso corpo espiritual e, consequentemente, o nosso corpo físico, através do chakra coronário. Ele assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo e a vida consciente. Né? No conhecimento hindu, é o chamado lótus de 1000 pétalas. É o chakra localizado bem no centro da cabeça, que tem referência com a glândula pineal, que é a chamada glândula da vida mental, não é à toa. Né? Aliás, cada chakra teria uma referência orgânica em termos glandulares. O chakra coronário, ele governa todos os demais chakras, como, por exemplo, o chakra, ou centro vital, cerebral, que influencia todos os demais. Governa o cérebro, administra o sistema nervoso e administra todas as glândulas. Temos o laríngeo, que é aquele responsável pela fonação e respiração. Temos o cardíaco, que é responsável pela emotividade e pela circulação. Temos o esplênico, quando fala circulação, circulação das forças mais sutis. O esplênico, que é o responsável pela circulação sanguínea. O gástrico, pela digestão e absorção de alimentos. E o genésico, responsável pela modelagem de novos corpos ou estabelece estímulos criadores. Esses chakras, através deles, o espírito comanda o corpo perispiritual e, consequentemente, o corpo perispiritual comanda o nosso organismo físico. Toda vez que nós viciamos a ação de determinado chakra, automaticamente isso repercute no organismo físico. Então, o indivíduo que é viciado em falar mal da vida dos outros, viciado em falar coisas negativas, esse indivíduo vicia o seu chakra laríngeo, com repercussões na parte da fonação, na parte da respiração.
Futuramente ele terá problemas nessa área. Terá problemas, por exemplo, com a glândula aqui, ó, muito importante, tireoide, que comanda o metabolismo do corpo inteiro. O indivíduo que teve uma ação muito negativa referente ao campo da alimentação, alimentando-se de maneira desordenada e desbragada, ele vai ter problemas no seu chakra gástrico. E isso daí repercute posteriormente nas suas ações físicas e até futuramente, após o desencarne, ou em futuros corpos espirituais. Então, olha que coisa bonita. E olha só a responsabilidade que a doutrina nos mostra, da qual todos somos possuidores. Todos somos responsáveis por aquilo que fazemos, pensamos e falamos. Todos somos. Nós imprimimos no nosso próprio corpo perispiritual todas as nossas conquistas, todas as nossas ascensões, assim como também todos os nossos erros, e todas as nossas dificuldades, e todos os nossos vícios, está tudo impresso lá. Por isso que nós podemos muito bem fingir, fisicamente falando, uns para com os outros, porém, nós somos retratados tal qual somos na nossa contraparte perispiritual. E futuramente, teremos que prestar contas disso. Porque ninguém avança livremente para um futuro glorioso sem saldar os débitos do passado. Toda vez que fazemos o mal de início, antes de atingir a outra pessoa, fica impresso em nós. E o bem, a mesma coisa. Quando fazemos o bem ao próximo, o benefício primeiro é em nós. Lançamos continuamente as sementes do nosso destino. O tempo todo. Aliás, o que é o destino? Senão as repercussões de ações tomadas livremente hoje. Né? Então nós não temos nenhuma liberdade 100%, né? E nenhum condicionamento 100%. Liberdade condicional. Nem um determinismo 100%, aliás, nem liberdade 100%. Liberdade condicional. Somos limitados de acordo com aquilo que nós fazemos. E isso nós carregamos conosco. Se queremos uma liberdade ampla e restrita no futuro, façamos o bem agora. Que isso daí vai se repercutir futuramente. Bom, elaboração. André Luiz entra num trecho aqui agora, interessantíssimo, que a gente vai falar por cima. Ele fala como que nós construímos o nosso corpo espiritual. E ele fala que a evolução do nosso corpo físico vai acontecer e acontece passo a passo com a evolução do nosso corpo espiritual. Aliás, é até o oposto. É o próprio corpo espiritual que evolui e automaticamente imprime essa evolução no nosso corpo físico. E aí ele nos fala dos nossos inícios, de bilhões de anos atrás, em que começamos a jornada através do estágio nosso no reino mineral, passando pelos vírus, depois pelas bactérias mais primitivas, depois pelos seres aquáticos mais simples, num processo de complexidade cada vez maior, crescente, até atingirmos a nossa condição humana. Então, lentamente, através de milhões de anos de experimentação, de repetição, de automatismos, nós construímos o nosso corpo perispiritual e, consequentemente, imprimimos nele as nossas necessidades evolutivas, que se expressam no nosso próprio corpo físico. Ele até dá números aqui. Dos vírus e bactérias mais primitivos até a condição humana, nós levamos mais ou menos 15 milhões de séculos. Ou seja, 1,5 bilhão de anos. Então, quando eles perguntarem a sua idade, quando alguém perguntar a sua idade, você fala, eu tenho pelo menos 1,5 bilhão de anos. Não é pouca coisa. Né? A nossa trajetória vem desde os reinos inferiores até a complexidade humana. E da complexidade humana para o anjo.
Porque tudo na natureza se liga, tudo na natureza se encadeia. Se nós observarmos os animais, as plantas, as bactérias, até as formas de vida mais simples que são os vírus, nós vamos observar uma complexidade cada vez maior, crescente, mas um elo da cadeia sempre se ligando ao elo anterior e sempre se ligando ao elo posterior. Em termos genéticos, por exemplo, a nossa semelhança genética com o chimpanzé é mais de 98%, se não me falha a memória. Nós estamos assim, uma pequena percentagem genética diferente do chimpanzé. Quer dizer, daqui a alguns poucos milhões de anos, ou muitos milhares de anos, o chimpanzé de hoje será o ser humano do amanhã. Já passamos por tudo isso daí. Nós, como Homo erectus, aliás, como Homo erectus não, como Homo sapiens, erectus é lá atrás, como Homo sapiens, somos muito recentes aqui, mais ou menos 200 mil anos. Pithecanthropus erectus, Homo erectus, tem milhões de anos. Então passamos por todo esse nível evolutivo até chegarmos aqui. E em todos esses reinos, nós construímos diversas faculdades. Através do nosso estágio no reino mineral, construímos a organização das formas. Através do estágio no reino vegetal, desenvolvemos a sensação. Desenvolvemos o instinto quando estagiamos pelo reino animal. E agora estamos desenvolvendo no reino hominal a razão e o sentimento. Isso dá uma base muito bonita para o respeito que nós devemos ter para com a natureza. Porque uma planta, porque um animal, neles existe um princípio espiritual em processo evolutivo. E nesse nível a gente estava aí há bilhões de anos atrás, há muitos milhões de anos atrás. É assim que nós construímos o nosso corpo espiritual. Sobre isso, perguntas, observações, dúvidas? Quem não conhece bem o Espiritismo e ouve essa conversa, acha a gente meio doido, né? Não é verdade? Certeza. O perispírito não está dentro do corpo, né, fechado nele, como se fosse o corpo uma caixa, ele lá preso lá dentro. Não. O perispírito se irradia. É o que Kardec fala aqui, ó. Pela sua natureza energética, ele não fala energética, ele fala fluídica, mas vamos atualizar aqui. Pela sua natureza energética, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade pode dilatar mais ou menos. Então, aquilo que nós chamamos de aura, nada mais é, em grande parte, do que a expansão, uma consequência da expansão do nosso próprio corpo perispiritual e do outro corpo que nós temos, que é o nosso próprio corpo etérico, ou duplo etérico. Ali, os nossos pensamentos circulam e são exteriorizados. Então, o indivíduo que tem pensamentos enobrecidos, a aura é refulgente, como o Chico e inúmeros outros. Olha só, como que os santos da Igreja Católica são retratados? Eles não têm uma coisa brilhante ao redor da cabeça? É a aura. Eles não têm uma auréola assim? Não vou contar só para vocês. É o símbolo do chakra coronário. Símbolo do chakra coronário, que tem a ligação com o plano espiritual superior. Só que eles não sabem disso, nem contem. Mas é a aura. De certo, algum médium vidente lá no passado, vendo um ser santificado, um Francisco de Assis, né? Vendo aquele ser, vendo aquela luminosidade ao redor, o retratou através da pintura com aquela luminosidade. É a aura.
E quanto mais elevado o indivíduo, maior a sua aura. Dizem por aí, né, que a aura do Chico beirava 10 até 14 metros ao redor do seu próprio corpo. Não sei direito o número, mas é mais ou menos em torno disso daí. Enquanto que em nós, meros mortais, a nossa aura se estende alguns centímetros só, além do nosso próprio corpo físico. Mas ela pode se dilatar, através dos pensamentos positivos e elevados, como ela pode se contrair, através dos nossos pensamentos densificados, negativos. André Luiz fala que a aura é a antecâmara da mediunidade. Ou seja, os desencarnados agem no nosso corpo físico de início, estabelecendo ligações energéticas com a nossa aura. Ou seja, contato perispírito. Perispírito. Não é à toa que para um médium receber um espírito do gabarito de um Emmanuel, de uma Joana de Ângeles, tem que ter uma aura devidamente adequada para haver um mínimo de sintonia com a energia desses seres fantásticos. Vamos ver o que Kardec fala mais aqui, ó. Por meio do perispírito é que os espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem os diversos fenômenos mediúnicos. Sua natureza etérea não é que a isso obstaria, pois se sabe que os mais poderosos motores se nos deparam nos fluidos mais rarefeitos e nos mais imponderáveis. A partir da semana que vem, nós vamos comentar acerca de vários tipos de mediunidade e nós vamos ver aonde que o conhecimento do perispírito se encaixa no desenvolvimento desses fenômenos mediúnicos. Por isso que se fala que desenvolvimento mediúnico passa muito pelo desenvolvimento moral do médium. Porque o indivíduo que se desenvolve mediunicamente, ele tem que se desenvolver em 2 pontos aí. Primeiro, ele tem que saber lidar com a sua mediunidade. É como se fosse um desenvolvimento mais físico, mais braçal, saber soltar o braço numa psicografia, né? Saber liberar a sua parte do aparelho fonador numa psicofonia, saber enxergar e divisar muito bem os desencarnados no fenômeno de vidência. Quer dizer, é uma coisa que depende muito de trabalho, de experiência, de estudo. E a outra área do desenvolvimento mediúnico é justamente aquela que diz respeito ao desenvolvimento moral da criatura. Porque desenvolvendo-se moralmente, automaticamente isso se repercute no corpo perispiritual. Não é? E não é o corpo perispiritual a plataforma, a antecâmara de contato com os desencarnados? É. Ah, mas eu queria muito ser um médium, receber espíritos elevados, né? Fazer psicografias belíssimas. Poxa, cresça moralmente. Ganhe conhecimento estudando, se aprimore como ser humano, que as coisas não caem do céu. Muitos falam assim, a mediunidade é uma dádiva que vem do céu. Verdade. Só que se a gente for sondar o passado espiritual dos médiuns, aquela dádiva é dada para cobrir a multidão de pecados. Porque muito médium fala assim, é uma dádiva que vem dos céus, mas com aquela satisfação interior de se achar um indivíduo superior aos demais. Né? É um dom, né? A pessoa se acha, Deus me escolheu, né? Na verdade, não é bem por aí não. Boa parte, o grosso dos médiuns é espírito falido, que vem na condição de médium para que através do serviço ao próximo e através daquele processo em que ele vai se educando, ele vá cobrindo a multidão de débitos do passado. Né? E ele faz isso dessas 2 formas, crescendo em termos intelectuais, agindo nas experimentações mediúnicas e crescendo em termos morais. É o que a gente sempre fala. Um médium do gabarito do Chico não surgiu nessa encarnação. Não surgiu. Chico veio assim através de milênios de lapidação. Milênios de lapidação. Né? Começou os rudimentos da mediunidade daquela alma, sabe-se lá quanto tempo atrás. Mas ele se aprimorou até o nível que ele está hoje. E vai se aprimorar mais, porque o Chico não é perfeito. Então, se nós um dia temos essa ideia de chegar ao nível do Chico, nossa, é muita pretensão.
Gente, não temos que atingir a perfeição? Eu não acho pretensão, não. Eu acho que é um modelo a ser seguido. Talvez seja pretensão em querer isso agora, da noite para o dia, como se fosse uma geração espontânea. E não é. Mas como modelo a ser atingido no futuro, perfeitamente cabível isso. Isso não é orgulho, não. Isso daí é querer melhorar sempre. 1000 anos? Se fosse só 1000 anos, estava bom. Bota 1000 anos, né? Bota 1000 anos nisso. Fala, Donizete. Exatamente, exatamente. As coisas não se constroem dessa maneira, dessa forma, com facilidades. Olha só, 1,5 bilhão de anos, desde os mais primitivos vírus, até aquele homem das cavernas que de repente começou a enviar o seu pensamento de maneira contínua. 1,5 bilhão de anos. É muito tempo. Mas em termos de eternidade, é pouca coisa. Então, nós que atingimos esse nível agora, nada impede que atinjamos um nível superior mais para frente. Basta boa vontade, esforço, querer melhorar. Que a gente pode avançar muito nessa vida. Atingir a perfeição você não vai, esquece. Mas melhorar muito você pode melhorar. Depende da força de vontade, do querer, do esforço. Muita coisa boa a gente pode fazer enquanto estamos nessas poucas décadas encarnados. E isso a gente vai fazer visando um futuro bom no plano espiritual, né? E um futuro bom numa próxima encarnação. Nada mal pensar nisso. A plenitude é a perfeição. Exato. A plenitude é a perfeição. Exato. Quando nós atingimos aquela condição, né, de sermos um com Deus. O que significa ser um com Deus? Significa que somos deuses? Que somos o Deus maior? Não. Significa que o nosso pensamento reflete o pensamento divino. Que o pensamento de Deus está em nós. E nós pegamos aquele pensamento, expressamos a vontade de Deus através das nossas atitudes. A vontade nossa, a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. Foi isso que Jesus quis nos dizer há mais de 2000 anos atrás. E estamos aí nesse processo de fazer com que a nossa vontade seja a expressão da vontade de Deus. Que o nosso querer seja a expressão do querer de Deus. Jesus mesmo falava isso, né? Eu vim não por mim mesmo, mas pela vontade de meu Pai. Eu faço as coisas aqui atendendo à vontade do meu Pai. Jesus se colocava como servo, como submisso à vontade de Deus. E é isso que a gente tem que atingir. Não, nós vamos atingir uma perfeição cabível com a nossa condição de espíritos. Atingir Deus, nunca. Não, eu sei. Né? Da perfeição que nós desejamos e queremos, então seria mais próximo possível. Em português nós temos o tempo verbal perfeito e o mais que perfeito. Então nós vamos atingir o perfeito. Deus é o mais que perfeito. Ok? Ó, semana que vem vamos falar, sabe o quê? Vidência, manifestações visuais. Vai que o sujeito enxerga um espírito. Semana que vem vamos ver isso daí. Ok? Vamos lá, pessoal, fechando os nossos olhos, serenando o pensamento e agradecendo a oportunidade de travarmos contato com conhecimento tão elevado assim. Conhecimento esse que nos mostra o que é a vida e o que devemos fazer dela. Conhecimento esse que nos dá a paz e que nutre a nossa esperança, porque nos mostra imortais e mostra que a nossa felicidade ou infelicidade depende única e exclusivamente das nossas forças, das nossas intenções. Que Jesus ilumine a tua vida. Que Jesus ilumine a sua família. Que Jesus ilumine a sua casa. Que você possa sair daqui do centro, ou você aí na sua casa, que você possa terminar esse estudo desenvolvendo um nível espiritual mais elevado. Uma situação espiritual de maior tranquilidade, de maior alegria,
de maior pacificação. Mais uma vez, só temos que agradecer a Deus por essa oportunidade bendita de trabalho e aprendizado. Que assim seja.